Não, acho que não começou, começou agora. Tá começando, peraí. Nossa, tá custando ali, né? Graça e paz, amados. Deus abençoe a vida de vocês que estão aí no Facebook. Estamos aguardando somente a transmissão ser iniciada ali no YouTube. Tá meio que travado o negócio ali. Pastor Marco Aurélio, seja bem-vindo. Graça e paz, Deus te abençoe. Eu acho que não vai não, hein? Tô tendo um probleminha aqui no YouTube. Estamos aguardando, né? Peraí. A câmera caiu. Tô fazendo atualização. Só um minutinho, pessoal. A gente está aguardando aí a atualização do YouTube para poder começar a transmissão ali também. Já tem bastante gente lá aguardando. Não tá indo. Agora eu acho que vai, hein? Só fica... Não é programa do Chacria não, mas fica só rodando, só rodando. Eita. É. Tá difícil, hein? A internet, mas liga o seu celular. Não, não é não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só no Face da igreja. Tá aqui? Tá conectado. Conectado? Uhum. É. Tá conectado, tá com sinal legal. Eu abri antes e entrou legalzinho. Problemas técnicos acontecendo aqui, gente, só um minutinho. Até eu resolver aqui, fica ali. Não tem espaço. O meu YouTube tá travado, nós estamos conseguindo colocar a transmissão ao vivo no YouTube. Então a gente está pedindo o pessoal para linkar para o Facebook. É, não vai mesmo não. Pode cantar, pastor, fica à vontade. Então a gente está pedindo o pessoal para linkar. Não sei o que aconteceu. Pera aí. Quer desligar tudo e a gente recomeçar pelo... Eu vou fazer isso, mas só no YouTube. Pera aí, só um minuto. Só esse outro negócio desse aqui. Ali. Aonde? Rosa? Ali. Não, rosa. Não, Rosa. Só um minutinho, tá, pessoal? Tá meio enroscada a coisa aqui no YouTube hoje. Bom, agora tá todo mundo migrando aqui para o Facebook, né? Vocês podem migrar para o meu Facebook ou para o Facebook da igreja.
Já começou a aparecer as migrações aí, ó. Wesley! Wexley! Olha só, o Wexley tá aí também, que legal! Seja bem-vindo, Wexley! Beijo no teu coração, primão! Deus te abençoe aí, viu? É uma honra recebê-lo aqui na nossa transmissão, viu? Normalmente a gente faz a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Facebook da igreja, mas o YouTube está dando problema, a gente vai de Facebook então hoje, ok? Pelo menos por enquanto. Daqui a pouquinho a gente passa toda a transmissão para o YouTube assim que ele estiver funcionando normalmente, ok, gente? Quer ajuda aí, Leide? Quero. Fala pra Vou mim. passar pra cá. Põe aqui. Hã? Põe aqui. Bota aqui. Bota aqui. Ah, tá. Espera aí agora. Entendi o que a Leidiane tá querendo fazer aqui. Só pra apoiar. Pronto! Ok? Vamos lá então? Até a gente conseguir restabelecer as coisas ali no Facebook, no YouTube, nós iremos para o Facebook, vamos fazer as transmissões por aqui. O pessoal que estava lá no YouTube, muito obrigado por você ter vindo para cá, para o meu Facebook aqui à minha direita aqui e para o Facebook da igreja aqui na minha esquerda. Queria que você abrisse o livro, quem tem o livro, quem não tem problema nenhum, né? A página 223, nós estamos falando dos elementos essenciais à koinonia, e eu vou pedir à pastora Deise que possa estar orando por nós, ok? Pastora Deise. Senhor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, Deus. Teu amor, Deus, sobre nós. Queremos, Deus, pedir perdão de todos os nossos pecados nos dias de hoje, Deus. Queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quero te agradecer, Deus, pela reunião de hoje à tarde na igreja, que foi tão gostosa, Deus, junto com as meninas. Obrigada, Deus, por cada coisa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida, Deus, que estiver aí vendo, Deus, o estudo. Que o Senhor possa realmente transformar os nossos conceitos e possamos fazer diferença, Deus, aonde nós estivermos, pela Tua Palavra e através da Tua Palavra, Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Quero lembrá-los, né, que ontem nós celebramos o aniversário da pastora Deise, né? Ela está toda feliz hoje na reunião lá das mulheres, na oração que teve lá. As meninas prepararam de novo um café especial para ela ali. Então ela tá de orelha a orelha, né, rindo de ponta a ponta, né? É uma honra para a gente, né, poder celebrar o aniversário da pastora Deise, né, mais uma vez. E que bom que todos que puderam dar a sua mensagem ali pelas mídias sociais, ela agradece a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá então? Nós falamos semana passada de dois elementos essenciais à koinonia. Nós, né, começamos falando de que nós temos que amar a Deus, né, derramar todo o nosso amor ao Senhor, na demonstração desse amor a Ele. Usamos vários versículos bíblicos que falam do amor a Deus, né, como procede a nossa vida nesse amor a Deus. E também falamos de termos uma total submissão, nos submetermos ao domínio da vontade de Deus. Então falamos esses dois elementos que são essenciais à koinonia, e hoje eu quero falar também dos outros dois elementos essenciais para a koinonia com Deus. E o terceiro elemento essencial à koinonia é conhecer a Deus de maneira real e pessoal. Temos de experimentar Deus de modo pessoal e de modo real. Muitas vezes nós não entendemos o que é esse conhecer a Deus de forma pessoal
e de forma real. Nós temos as nossas programações, nós temos as nossas atividades, né, na igreja, eclesiásticas, e muitas vezes nós nos relacionamos com as nossas atividades religiosas. Não necessariamente estamos nos relacionando com Deus, né? O maior inimigo do nosso ministério, né, da nossa atividade ministerial, muitas vezes é o próprio ministério. São as próprias atividades que nós temos. Pregar a palavra de Deus não significa necessariamente ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. Nós, né, que ministramos a palavra, eu quero, né, tomar uma base bem mais precisa nessa questão. Uma vez eu falei que é muito fácil pregar para pastor. É mais fácil pregar para pastor do que muitas vezes para ovelha. Porque a ovelha é como, né, a igreja lá em Bereia ficava lá consultando tudo que Paulo estava falando, vendo se estava nos pergaminhos, se era fato ou se não era. Muitas vezes a gente lida, né, com líderes que conhecem a palavra somente para poder ministrar a própria palavra. Usam versículos bíblicos somente para montar o seu sermão, mas não significa que tenha profundidade naquilo que está falando, vivência naquilo que está falando. Montar um sermão, queridos, é muito fácil. Eu posso montar um sermão em 2, 3 minutos, mas a grande realidade, a grande verdade dos fatos não é montar um sermão, não é ter uma boa ministração de uma palavra, mas saber aquilo que está no coração de Deus. Extrair textos bíblicos não é difícil. Difícil é extrair aquilo que está no coração de Deus, porque isso sim envolve relacionamento, envolve intimidade com Deus. A coinonia com Deus se baseia na experiência pessoal que você tem com Ele. Ninguém pode substituir o teu relacionamento com Deus. Ninguém, nada, coisa alguma. A minha esposa, ela não pode substituir o meu relacionamento com Deus, o meu filho não pode, o meu ministério não pode, as as ovelhas que o Senhor colocou no aprisco para que a gente possa estar apacentando-as, elas não podem, né, substituir o meu relacionamento com Deus. Quando isso acontece, né, quando existem essas substituições, estas são ameaças diretas à nossa comunhão com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. A coinonia, ela é ameaçada quando nós permitimos que alguém ou alguma coisa faça de nós um espectador e não um participante do relacionamento com Deus. Um espectador e não um participante. Uma vez eu estava conversando com um dos pastores do nosso ministério e a gente estava falando sobre ministério de adoração e pessoas que cantam. Há uma diferença muito grande entre ministério de adoração e pessoas que cantam. Pessoas que cantam não têm necessariamente envolvimento com adoração. Não têm necessariamente envolvimento com o corpo. Elas estão ali para fazer uma apresentação, elas estão ali para cantarem uma canção, para mostrarem o seu talento, até mesmo o seu relacionamento com Deus. Mas ministério de adoração está envolvido com o corpo. O baterista, o baixista, o guitarrista, os backs, o tecladista, né? Todos eles fazem parte de um corpo. A pessoa que pede uma oportunidade para cantar uma canção, ela pode envolver todo o corpo nisso, mas ela não está necessariamente envolvida com esse corpo. Quando nós fazemos parte de um ministério de adoração, por quê? Vou te explicar por quê. Quando eu quero cantar uma canção, eu não preciso necessariamente depender do baixista, do tecladista, do guitarrista, do back que está ali para ajudar ou não. Eu pego, boto lá né? Isso acontece muito, né? Em ministérios que tem oportunidades, né? A pessoa leva um CDzinho, bota lá na mídia, ele toca e a pessoa canta. Que envolvimento ela teve com o corpo ali?
Nenhum, não é? Agora vamos para um ministério de adoração. Tem que se escolher uma canção debaixo de oração, porque nós não escolhemos canções porque elas são cantadas. Nós não escolhemos canções porque elas têm letras bonitas. Nós escolhemos canções porque elas são verdadeiras. Eu sempre falo no nosso ministério, nós não cantamos uma canção por causa da beleza que ela possui ou por causa da fama, do status que ela possui. Todo mundo canta, então nós iremos cantar. Não. Nós não cantamos pela beleza da melodia que ela tem, não fazemos isso, e muito menos pela letra que ela possui, ser bela. Nós cantamos uma canção pela verdade que ela expressa. O ministério de adoração, ele não tem que estar envolvido, e muitas vezes isso acontece, e aí que as pessoas começam a se tornar espectadoras de Deus e não possuir um relacionamento com Ele. Elas, na verdade, estão cantando o que todo mundo canta. Ah, vamos cantar porque é bonitinho. Ah, vamos cantar porque todo mundo canta. A gente tem que cantar também, né? Pelo amor de Deus. Isso está errado. Ministério de adoração não deve se envolver por causa disso. Ele deve se envolver porque todos estão juntos orando e vão buscar aquilo que está no coração de Deus, seja uma canção ministrada por algum ministério ou criada nesse próprio ministério, não é? E pela verdade que ela expressa. Muitas vezes nós cantamos canções que não são tão belas na sua melodia, não tem uma letra tão significativa, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira, não é? E é isso que tem que ser. Então a gente vai estar lá orando e jejuando, não é? Para que uma canção possa ser ministrada. E quando isso acontece, envolve toda a equipe, envolve todo aquele corpo do Ministério de Adoração, desde do ministro de louvor até lá o percussionista, não é? Querendo colocar o percussionista como a parte menos importante do Ministério de Adoração, não, mas que envolva a todos, né? O back precisa estar junto com aquela canção, baixista, guitarrista, baterista, não é? Violonista. Nós precisamos juntos sabermos que Deus, né, vai ser adorado com aquela canção e se aquela canção expressa uma verdade. Então a opinião de todos é envolvida, a oração de todos é envolvida, e não necessariamente de uma pessoa que pegou lá um DVDzinho, botou lá na mídia, vai tocar e ela vai cantar, vai fazer uma apresentação, todo mundo bate palma, fica bonito demais, fica lindo demais. Não estou de forma alguma criticando ou menosprezando isso, longe de mim, não é? Essa questão, nós só estamos falando do envolvimento com o corpo. Então, muitas vezes, isso torna-nos espectadores e não participantes, não é? A necessidade de se relacionar com Deus. Nós temos os nossos programas, não é? As nossas atividades, e nós precisamos tomar cuidado para que as nossas atividades não promovam na igreja uma igreja passiva. O ministério de louvor canta e ninguém mais canta, fica lá só batendo palma e não envolve a igreja. Estou falando mais na questão de ministério de adoração, porque faz parte da minha vida há mais de 30 anos. E uma das coisas que eu mais fiz foi convocar a igreja às canções. Eu não ensinava uma canção para a igreja, eu ensinava e ensino ainda hoje a igreja a ministrar aquilo que ela está cantando. Não sou eu o ministro, somos nós que estamos apresentando a Deus a nossa adoração. Então eu não tenho, durante a ministração do louvor do nosso ministério, eu não tenho uma igreja passiva que está assistindo uma apresentação, não é? Está fazendo jogos de luzes e coisas bacanas e solos e tal, e uma igreja passiva. Não pode ser assim. As nossas programações precisam trazer a igreja para um relacionamento com Deus. Os nossos testemunhos, eles são fortes, são marcantes, pessoas têm testemunhos extraordinários, mas o meu testemunho não pode trazer um relacionamento íntimo e real teu com Deus. É um relacionamento meu com Deus, é uma intimidade minha com Deus, é uma verdade minha com Deus que pode ativar a sua.
o que é diferente. O meu testemunho pode ativar o teu relacionamento com Deus, mas ele não pode gerar esse relacionamento. Esse relacionamento só pode ser gerado entre você e Deus. Estudos bíblicos são maravilhosos, né? Estudos para casais são maravilhosos, existem muitos, não quero citar nome de nenhum aqui para que depois ninguém possa levar meu nome aí para o tribunal, né? E eu responder processos por causa disso. Mas o que eu fico vendo é que os estudos hoje para casais, para família, são mais de cunho evangelísticos do que de cunho que possa gerar relacionamento daquele casal com Deus. Nesse livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, existe um livrete, né, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade para casais. E ali, né, o Henry, o Cade King, eles não promovem um curso, não promovem uma atividade para o casal. Não. Eles promovem uma atividade do casal com Deus. É aquele triângulo, aquele famosíssimo triângulo que a gente conhece, né? Do Deus lá na ponta de cima, o marido numa extremidade aqui embaixo, a esposa na outra. Quanto mais longe o marido estiver de Deus, mais longe ele vai estar da esposa. Quanto mais longe a esposa estiver de Deus, mais longe ela vai estar do marido. Mas o contrário, quanto mais perto o marido estiver de Deus e a esposa, mais perto eles vão estar um do outro. Então, na verdade, os ensinamentos, os estudos que envolvem casais, né, estudo para casais, para família, precisam envolver o relacionamento daquele casal com Deus. Não necessariamente dele com ela. Isso vai acontecer. Quem ensinou Adão a se relacionar com Eva? O relacionamento que eles tinham com Deus. Quanto mais Adão tinha de Deus, mais Eva tinha de Deus também. E mais ambos tinham um do outro. Quanto mais eu me relaciono com Deus, e quanto mais a minha esposa se relaciona com Deus, mais próximos nós somos. Então, as atividades, elas precisam provocar em nós relacionamento com Deus ativo e não relacionamento passivo, não é? Aí eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia. Eu vou à igreja, eu tenho devocional e eu adoro a Deus. Eu não vou à igreja, ao templo, né, que eu quero dizer. Então eu não tenho devocional, eu não tenho relacionamento. É uma coisa estranha. Então, são relacionamentos passivos. Shows, né? Não há problema nenhum em promover shows. Show gospel. Desde que depois daquele show, as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Uma vez eu estava num evento, né, em uma igreja no Rio, e então a banda tocou muito bacana, muito legal, mas num determinado momento eles pararam de tocar, todo mundo sentou no palco lá, e eu que estava vindo de banda secular e tudo mais, sentei lá no chão da igreja lá, e comecei a ouvir os caras falarem, né? Uma banda que tocava um rock muito legal, e de repente parou tudo, e falou, agora vocês sentem aí. O cara abriu a Bíblia, abra a sua Bíblia aí. Eu não tinha levado Bíblia, né? E aí peguei carona com alguém que estava do meu lado ali, e logo ele começou a motivar as pessoas a se relacionarem com aquilo que eles estavam lendo. E tiraram um longo tempo para que as pessoas orassem umas com as outras, orassem, né, introspectivamente, se relacionassem com Deus. E aquilo foi extraordinário, porque foi o show, na verdade, foi um chamarisco. Foi trazer para conhecer. A palavra de Deus me diz lá em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não sei quem está com a Bíblia aqui perto de mim aqui, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo, no capítulo 63, no versículo 1, que fala algo extraordinário para nós. Muitas vezes a gente conhece aqueles salmos mais, né, de poder,
que nos impulsiona a fé, a milagres. Agora, olha só o que diz o Salmo 63, no versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Olha que coisa extraordinária Davi está dizendo aqui neste salmo. A minha alma tem sede de ti. Eu te busco ansiosamente, querendo conhecer a Deus, querendo conhecê-lo a cada dia mais. É impressionante, né? E aqueles que conhecem ao Senhor, eles confiam no Senhor. O Salmo, no capítulo 9, no versículo 10, diz isso. Aqueles que conhecem o teu nome, confiam em ti. Então, a gente só vai confiar em Deus, queridos, quando a gente conhecer a Deus. Quando a gente conhecer a Deus. Então, nessa noite, eu quero te impulsionar a ter, sim, essas atividades maravilhosas, né? Eclesiásticas, evangelismos, muito legal, células, muito legal, show, gospel, muito bacana, mas que tudo isso, teatros, a gente fez um teatro uma vez na igreja lá, nossa, extraordinário, vários, né? Tô vendo o Everaldo aí, né? A gente fez um teatro uma vez lá, que foi simplesmente Salmo 63, versículo 1. Foi a ceia, né? Jesus na mesa com os seus discípulos. E então teve uma hora, né, que o personagem central entrou, que no caso era Jesus, para participar da ceia. E nós colocamos aquela canção Agnus Dei, somente uma parte dela, né? Digno de louvor, tu és... E quando ele foi entrando, irmãos, as luzes todas apagadas, somente um facho de luz lá em Jesus, né? E ele entrando, a igreja toda aplaudindo aquilo, foi algo extraordinário. Mas não ficou só naquilo, porque logo depois houve um convite a se relacionar com Deus, a buscar a Deus, a viver intensamente esse Salmo 63:1. Sabe? Então, não é tratar da alma, né? Não é tratar somente de características emocionais. Não é botar... Eu estava falando num culto desses que eu estava ministrando lá no nosso ministério. Eu pedi ao Alexandre, nosso guitarrista, o Mateus, o meu filho e também baixista, que dessem um tom menor lá, né? Tons menores, né? Lá menor, Sol menor, Dó menor, nos provocam o nosso interior, né? Eles são introspectivos. Quando a gente estuda um pouquinho de música, a gente aprende essas coisas, né? Aquele tom menor, eu falei, daqui a pouquinho eu vou fazer vocês chorarem. Só com essa melodia, acho que estava em Lá menor e tal, puxando alguma harmonia ali, né, em Lá menor. Eu falei, se eu começar a falar, essa melodia vai entrar na tua alma, daqui a pouquinho eu estou chorando e vou fazer vocês todos chorarem. Se não todos, a grande maioria. Mas nós não fomos chamados para provocar as emoções das pessoas. Nós somos chamados para ativar o espírito das pessoas. Não é? Ativar espiritualmente as pessoas a conhecerem ao Senhor. Conheçamos, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, experiências de outros não podem gerar uma experiência íntima tua. Ela pode provocar você a ter uma experiência. Vou te dar um exemplo. Quando você vai para o livro de Lucas, você vai encontrar ali, depois que Jesus já ressuscitou, você vai encontrar 2 discípulos no caminho de Jerusalém para Emaús. Eles estão indo embora. E Jesus encontra com eles no meio desse caminho. E olha só, a experiência de Maria não resolveu a vida deles. A experiência de Pedro, de João, não resolveu a vida deles. Na verdade, eles até falam assim para Jesus,
Alguns até falaram que ele ressuscitou. Alguns até falaram coisas maravilhosas, mas pode ler, você vai encontrar isso lá. O testemunho dos discípulos, dos apóstolos, né, dos discípulos chamados apóstolos, não provocou neles o desejo de estarem em Jerusalém, de realmente saberem que Jesus estava ressuscitado. Então, o testemunho pessoal é pessoal. Ele é para provocar em você que você tenha esse testemunho, que você tenha essa vida de relacionamento com o Senhor, não é? Mas muitas vezes a gente não pensa que o testemunho do outro é suficiente para nós. O testemunho do outro é suficiente para um relacionamento dele com Deus. Nós, Lucas, né, no capítulo 6, no versículo 38, diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. As pessoas usam essa passagem para dízimos e ofertas, né? Eu não uso para isso, não. Eu uso para relacionamento. Eu vou me dar, como o salmista está dizendo aqui, ó, a minha alma tem sede de ti, eu vou te buscar. Tem um que diz, então, bem cedo, bem de manhã, eu te buscarei. Né? É uma canção de Marcos Witt que diz assim, ó, temprano eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Dizendo o desejo de buscar a Deus até de madrugada. Então, eu uso essa passagem de Lucas 6,38, eu a uso para me dar. Quanto mais eu dou, aí mais eu recebo. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante de Deus na minha vida. Quanto mais eu me entrego para Deus, mais eu recebo de Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Está lá em Tiago, né, no capítulo 4, no versículo 8. E Ele se achegará a vós. Então, quanto mais eu me dar nessa busca de Deus, mais e mais eu vou receber de Deus. Então, queridos, nessa parte de hoje do conhecer a Deus, eu quero que nós não nos prendamos nas realizações de eventos, nos programas que a igreja promove, naquilo que uma denominação pode promover, né, que é a conquista ali do bairro, que ela está perto ali, da vizinhança que ela está ali. Ela pode, né? A gente sempre faz isso. Uma vez eu peguei a minha equipe na igreja e nós somos em um distrito de uma cidade vizinha nossa, no distrito de Valença, chamado São Francisco. E nós fizemos um trabalho no dia 12 de outubro. Foi muito engraçado que nós não recebemos muito apoio das igrejas locais, porque a ideia deles era meio diferente da nossa. E nós chegamos lá com a nossa equipe, com carro de som, com as meninas do Ministério Infantil, e cadastramos aquele bairro todinho durante uma semana, e na semana seguinte nós fomos lá com brinquedos, com presentes para as crianças. Não tivemos a agregação do pessoal, sabe, das igrejas envolvidas ali na época, porque os líderes pensaram assim: eles estão fazendo esse evento para montar uma igreja aqui. A ideia que tinham era essa. E então um dos comerciantes do local falou assim para mim: quando o senhor vai trazer uma igreja para cá? Eu falei: a ideia não é essa. A ideia não é essa. A nossa ideia é provocar na localidade relacionamento com Deus. Não necessariamente por isso eu tenho que construir aqui uma comunidade evangélica. Não necessariamente eu tenho que trazer o meu ministério para cá e botar homens e mulheres aqui, construírem um templo e fazer como todo mundo faz. A ideia não é essa. A ideia é provocar no coração dessas crianças relacionamento com Deus. E que vocês possam dar sequência a isso. Aí a coisa mudou, né, de figura. A ideia mudou, porque nós não fomos lá para construir um templo, nós fomos lá para construir um relacionamento de homens, mulheres, crianças, filhos, de famílias com Deus. Construir templo, qualquer um pode construir. Basta ter um pedreiro, o cara vai construir um templo, não é? Agora, construir relacionamento com Deus é necessário que tenha um fundamento.
O que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. O fundamento já foi posto, e o fundamento é Jesus Cristo. Então, queridos, qualquer coisa que se levante a partir do fundamento, nós temos que tomar cuidado com isso, porque o fundamento já está ali. Ele é Jesus Cristo. E a gente precisa provocar isso. O pastor Jarbas, mais uma vez, seja bem-vindo, pastor. Pastor Marcos aqui no YouTube, no Facebook da igreja, o pastor Jarbas ali no meu Facebook pessoal, né? Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Então, conhecer a Deus é isso. Não é eu fazer com que as pessoas olhem para mim e através do meu testemunho elas tenham intimidade com Deus. Não, isso só vai provocar nelas que tenham esse desejo, essa vontade de se relacionar com Deus. Então, construir templos é muito fácil. Então, nós não fomos lá para aquele distrito de Valença para construir templos. Nós fomos para lá para construir relacionamentos. Eu não tenho preocupação de ficar construindo congregação aqui, congregação ali, congregação lá, congregação não sei mais aonde. Eu tenho ovelhas que nunca entraram numa igreja evangélica. Se é que um dia elas vão entrar. Mas todas elas se aconselham comigo, todas elas, quando vão tomar uma decisão, pedem para que eu ore com elas, não por elas, mas que eu ore com elas, porque elas estão gerando em seus corações relacionamento com Deus. Eu sou um homem que foi chamado por Deus para provocar relacionamentos de homens com Deus. E essa é a nossa chamada, não é? Então, construir eventos é muito legal, mas eventos que sejam aqueles provocadores de relacionamentos com Deus. Aí o evento acaba, o relacionamento também acaba. A realidade não chega, a verdade espiritual não chega. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de eventos, nós precisamos de relacionamentos. Provocar relacionamentos das pessoas com Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É para isso que nós fomos chamados, né? Lá no Salmo 25, né? no versículo 14, fala para a gente algo extraordinário. Fala para nós de coisas... Vamos abrir lá? Salmo 25, diz assim, no versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer da sua aliança. Olha que versículo lindo. É para colocar lá como é que chama? Na porta da tua geladeira, né? Conhecer ao Senhor provoca, quando eu busco a Ele, quando eu busco intimidade com Ele, isso provoca em Deus o desejo de se revelar para mim e de revelar também os segredos da aliança dele para mim. Uau! A minha intimidade com Ele faz com que Ele revele a aliança dele. Irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que estão assim, Deus, essa palavra é reveladora. Toda a palavra de Deus já foi revelada. Não existe nada na palavra para ser revelado. O que existe é quando eu tenho intimidade com Deus, a palavra ela é iluminada. Há uma luz naquele texto que você está lendo, que você enxerga coisas que você nunca enxergou. Isso provém desse Salmo 25:14, que a intimidade com o Senhor faz com que Ele revele os segredos da sua aliança para nós. Olha que coisa extraordinária. Então, quando você tiver intimidade com Deus, quando você estiver buscando relacionamento com Deus, Ele vai te dar boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, revelando para você a sua aliança. Não é maravilhoso? É extraordinário. Então que nós busquemos nos relacionar com Deus, conhecê-lo de forma íntima
e verdadeira. Jesus Cristo, olha só quando lá em João 14, que coisa interessante que acontece. Quando Jesus está conversando com os seus discípulos, ele fala assim, vocês sabem para onde eu vou? E aí um deles fala assim, eu não sei para onde que tu vai não. Estou sabendo não. E nem qual caminho, quanto mais para onde. E aí Jesus vira para ele e fala assim, rapaz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele revela para aquele discípulo. Olha o que ele começa a falar. O camarada diz que não sabe para onde ele vai, nem qual o caminho que deve seguir. E aí Jesus, que está vendo esse relacionamento, que está buscando esse relacionamento com o seu discípulo, ou com os seus discípulos, e ele então começa a revelar a aliança. Irmãos, nós precisamos disso. É isso que nós precisamos buscar nas nossas vidas. Amém ou não? Amém? Então, relacionamento com Deus é o que está lá em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus ensinando o pessoal a orar, ele fala assim, ó, oração é quando tu vai para o teu quarto e o teu pai que te vê em segredo, porque você está orando em segredo, vai te abençoar. Vai se revelar para você. É aquela mulher lá de 2 Reis que o profeta fala para ela, pega as vasilhas vazias, entra para o teu quarto, tu e teu filho, fecha a porta depois de você e começa a derramar azeite. Sabe como é que aquela mulher começou a derramar azeite? Intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Azeite derramado, querido, é relacionamento com Deus. Muita gente pensa que azeite derramado é unção, poder, manifestação de poder. Não. A unção, o azeite, é o teu relacionamento com Deus. É a tua intimidade com Ele. Então, uma das coisas que nós falamos muito aqui, né? É relacionamento íntimo, um relacionamento contínuo de amor, que seja real com Deus. Relacionamento de amor íntimo e verdadeiro com Deus. Quando, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus se revela para Moisés, uma das atitudes de Deus com Moisés foi, tira a sandália que está no teu pé. Aí, quando ele tira a sandália, ele toca no chão. O chão, segundo o que Deus disse, era um lugar santo, sagrado. Os pés de Moisés estavam tocando no que era sagrado. Moisés estava se unindo ao santo, tendo contato direto com ele. Tira a sandália, querido. Tira a sandália, que você vai ter contato direto com Deus. A sandália é tudo aquilo que representa, as circunstâncias do mundo, as circunstâncias naturais das coisas, ou pessoas que estão entre você e o Deus que você serve. O pastor não pode jamais substituir o teu relacionamento com Deus. Você tem que amar o teu pastor, lá em Hebreus diz, né, 4:17, se não me falha a memória, que você tem que velar pela vida dele, orar por ele, respeitá-lo, né, porque ele vela por tua vida, aquela coisa bacana toda que tem ali, mas ele não pode substituir o teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com o teu pastor é de honra, é de respeito, é de valor, é de aprendizado. Agora, o teu relacionamento com Deus é de intimidade que te leve a realidades e verdades espirituais. Intimidade com Deus. Beleza? Vamos seguir em frente? Esse foi o terceiro elemento essencial, a koinonia. Eliseu, boa noite, seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? Muito bom ter você com a gente também. E tantas outras pessoas que estão conosco aí, né, pelo Facebook. Hoje, infelizmente, a nossa transmissão pelo YouTube eu acho que não está acontecendo, tá? Não sei. A gente está vendo aqui ainda a possibilidade, né? Mas hoje, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer essa transmissão pelo YouTube. Mas a gente já está quase no finalzinho também, né? Então, irmãos, que esses versículos que eu passei para você possam
provocar na sua vida uma busca de relacionamento com Deus. Lá no escritório, né, eu já falei para vocês, a gente tem uma atividade muito legal. A gente ora na parte da manhã e na parte da tarde. E hoje eu nem preguei. Eu cheguei lá, o pessoal começou a conversar e um deles começou a falar lá e nós começamos a receber aquela ministração, né, de Lucas e quando falou, né, lá do banquete do rei, que chamou as pessoas e cada um tinha uma atividade, se esquivou daquele banquete, e o rei então pede que os seus servos vão buscar as pessoas, né, moribundas que estavam andando pelas ruas, que estavam sem lar, sem nada, para que trouxessem-nas para esse banquete. Olha só, nós temos tantas atividades, tantas coisas, que às vezes a gente se esquece de relacionar com Deus. A gente tem tanta atividade ministerial que às vezes a gente se esquece de se relacionar com o Deus do ministério, não é? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, não é? Eu não tenho que abrir a Bíblia para ler só quando eu for pregar. As pessoas ficam assim falando, você conhece tantos versículos bíblicos, poxa, conheço poucos na verdade, né? Mas é porque eu leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia somente para pregar. Eu leio, não é por causa disso também que, né? Eu leio a Bíblia e não guardo versículo bíblico. Também não é problema. Problema é não ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Estude-a. Não leia como um livro, né? Eu acho bacana esses programas de leitura bíblica anual. Eu acho bacana. Mas eu não aplico. Que isso, pastor Mazinho? Não. Porque eu não leio a Bíblia com o intuito de ler durante um ano. E depois falar, eu li a Bíblia 10 vezes. O que você aprendeu? Nada. Então não adiantou você ler a Bíblia 10 vezes. Você leu a Bíblia durante um ano. Um ano você leu a Bíblia. E os programas ali, né, de leitura bíblica anual, eles colocam ali 3, 4 versículos, né, para você ler durante o dia, para poder dar dentro do programa a leitura bíblica anual. Aí tu lê 3 capítulos, 4 capítulos, aí leu. E acabou. O que você aprendeu? Você leu como se estivesse lendo um livro. A Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia nem é um livro. A Bíblia é a vida. Então, leia a Bíblia. Sim, leia durante um ano, durante 2 anos, não sei quanto tempo você... Leia a Bíblia toda, mas leia de forma que ela fique dentro de você. Que você aprenda aquilo que ela está te ensinando. Estude-a. Vai ler, abra um dicionário do teu lado, né? Abra outras Bíblias do seu lado. Pegue um caderno e anote aquilo que você teve dúvida e procure o teu pastor, procure o teu professor de escola bíblica dominical, procure, né, o que tem dom de mestre na tua igreja e pergunte-o. Olha, isso aqui eu tive dúvida. Isso é relacionamento com Deus. Salmo capítulo 25, versículo 14, não esqueça. A intimidade com Deus faz com que Ele revele os segredos da aliança para as nossas vidas. Então recebamos isso. Amém, queridos? Hoje eu vou ficar somente nessa, não vou partir para a quarta, o quarto valor essencial, a koinonia, que ninguém possa substituir a tua intimidade com Deus, porque isso vai ser um risco. A koinonia com Deus, a comunhão com Deus, ela será quebrada. Quando há um substituto no lugar de Deus, essa comunhão ela é quebrada. A sandália poderia estar quebrando a comunhão de Moisés com Deus. Deus falou assim, tira a tua sandália. Não é verdade? Então vamos tirar as sandálias e vamos ter relacionamento profundo com Deus. Vamos pegar esse Lucas 6,38, que todo mundo usa para dízimos e ofertas, e vamos para de busca com Deus. Quanto mais eu me der para Deus, me doar para Deus, mais eu vou receber de Deus, mais eu vou ter de Deus. Clama a mim, você conhece esse versículo, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Amém, queridos?
Vivamos isso em todo tempo. Busquemos isso em todo tempo. Em nome de Jesus. Eu acho que a aula de hoje não precisa de nenhum atributo mais. A aula de hoje não precisa que o pastor Mazinho fale mais nada para você. Tenha intimidade com Deus. Chique. Amém? Vamos orar? Aproveitar, né? Que a Lidiane está em estado de graça, pregou até hoje na reunião das mulheres. Aleluia. A reunião das mulheres hoje foi tremendamente abençoada. Jaqueline tocando teclado, café para a pastora Deise, Leidiane ministrando a palavra, né, Renato? Bênção pura. Glória a Deus. Isso chama-se relacionamento com Deus. Vamos orar, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi muito bom estar com vocês, mas já eu dou minhas considerações finais. Mas antes, vamos à oração de relacionamento com Deus. Leidiane. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Deus, para agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a ter esse relacionamento com o Senhor, Deus, a qual nós temos aprendido, Deus, toda essa aula, né, todo esse período que a gente tem estudado, Deus, sobre esse livro, né, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Que nós possamos, ó Deus, chegar ao final desses estudos, ó Deus, realmente, ó Deus, sabendo, Deus, ouvir a Tua voz, ó Deus, e fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, quero que o Senhor, pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, que esteve nessa transmissão hoje, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Deus, cada vida, Deus, cada família, Pai. Que o Senhor possa estar com todos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém? O pessoal está falando, mas já, tão rápido. É que, na verdade, o que você aprendeu hoje é muito profundo, é muito verdadeiro, é muito forte para que a gente coloque mais alguma coisa. Fique com essa palavra, receba isso como um desafio de buscar a Deus continuamente na tua vida. Fique com esses versículos que eu passei para vocês aí, não me lembro quantos eu falei, quais que eu falei, né? Mas a Isaías 63:1, Salmo 25:14, Oséias 6:3, me ajuda aí. Lucas 6:38, Êxodo no capítulo 3, quando Moisés tira as suas sandálias. Esses versículos que mostram relacionamento com Deus, que mostram intimidade com Deus. Salmo, capítulo 9, versículo 10. Amém, queridos? Se relacione com Deus, busque a Ele e Ele vai abrir o coração dele para você. Amém? Beijo no teu coração, graça e paz, e até semana que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe.